Nós temos mais um convidado agora para conversar conosco a respeito dessa mega operação que a Segurança Pública no Rio de Janeiro faz contra o Comando Vermelho em específico. Quem chega agora em Os Pingos nos Is é o Luiz Flávio Sapori, que é especialista em segurança pública, professor da PUC de Minas Gerais. Professor Luiz, boa noite, bem-vindo, é um prazer te receber. Boa noite, Kobayashi, boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. Professor, já quero sua análise inicial a respeito dessa operação, que, pelo que se tem notícia, é a maior operação policial contra a facção criminosa no Rio de Janeiro, inclusive em número de mortos até esse momento. Sim. Não há dúvida que essa operação ela é um marco da segurança pública, não só do Rio, mas do Brasil. Eu concordo com o que o governador Cláudio Castro tem dito, de que efetivamente foi um baque, uma ação que teve impacto direto sobre o poderio do Comando Vermelho naquela região da cidade, né? Nós estamos falando ali do Complexo do Alemão, do Complexo da Penha. Houve um enfraquecimento, claro, né, do Comando Vermelho, mas eu acho que nós temos que discutir, e de maneira muito clara, o seguinte: e o dia seguinte? O que vai acontecer no dia seguinte? Afinal de contas, as forças policiais vão ficar na região? As forças policiais vão se ocupar desse território que está nas mãos do Comando Vermelho? Kobayashi, porque se não houver uma ocupação territorial por parte do aparato estatal, do aparato policial estatal, Kobayashi, essa operação não vai ter efeito prático. Matar 64 traficantes, né, em boa medida, obviamente impacta o poderio, né, do Comando Vermelho, mas todo mundo que conhece a realidade da segurança pública no Brasil sabe que o Comando Vermelho pode substituir esses 64 em 1-2 semanas. Ele vai recrutar novos membros muito facilmente e vai retomar o território. A minha pergunta, e esse é o questionamento ao que está sendo acontecendo hoje no Rio de Janeiro, ok, esse tipo de operação ela é muito relevante, inevitável, né? Não há como evitar o confronto, mas e o dia seguinte? Afinal de contas, vai ou não ocupar o território do Comando Vermelho? Porque se não ocupar o território do Comando Vermelho, sabe o que pode acontecer? Ou o terceiro comando puro vai se aproveitar dessa oportunidade, ou algum grupo miliciano da Zona Oeste também, que são muito poderosos, vão tentar se ocupar da região ali, né, que estava nas mãos do Comando Vermelho. A situação não vai mudar. Então, essa é a conversa que nós temos que ter, do meu ponto de vista, Kobayashi, sobre os efeitos dessa operação policial. Professor Luiz Flávio Sapori, eu vou trazer para a nossa conversa os nossos analistas. Quem vai te fazer a próxima pergunta é o Roberto Mota. Professor, boa noite. Que modelo de ocupação de território o senhor imagina que poderia ser feito depois do fracasso do modelo da UPP, que começou dessa forma, né, com uma tentativa de levar o Estado para essas áreas? Que outra alternativa o senhor veria para isso? Roberto, eu acho que você coloca uma questão importante. Do meu ponto de vista, o fracasso das UPPs não se deveu a um erro metodológico das UPPs. Você conhece bem essa realidade do Rio de Janeiro, você acompanha bem a segurança pública. As UPPs começaram em 2009, em 2010 houve uma operação similar no Complexo do Alemão, inclusive com as Forças Armadas, né? Você vai se lembrar disso. Houve uma ocupação territorial. A UPP no Alemão durou 5 anos. Eu estive no Rio de Janeiro nessa época, visitando e vendo, né, em loco, na época o secretário Beltrame, né, eu acompanhei de perto todo esse processo do Rio de Janeiro, o secretário Beltrame foi fundamental nesse processo. Roberto, a UPP funcionou durante 5 anos. A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: por que ela fracassou? O que deu errado? Do meu ponto de vista, Roberto, deu errado porque a partir de 2014, 2015, houve uma clara falência fiscal do Rio de Janeiro, você vai lembrar disso, e sucessivos governadores do Rio de Janeiro foram presos por corrupção. O Estado do Rio de Janeiro, o aparato político executivo do Rio de Janeiro entrou em completa falência. É óbvio que isso ia se repercutir na polícia e no UPP. A UPP, do meu ponto de vista, é o modelo. Eu volto a dizer, a ideia de ocupação territorial é o que foi bem feito no Rio de Janeiro por 5 anos. Obviamente, corrigindo os erros, dando continuidade.
Eu não vejo, Roberto, outra alternativa que não aquela onde o Estado ocupa o espaço no confronto ou na expulsão de traficantes e aos poucos vai expandindo essa ocupação para os outros territórios. Não vejo outra situação similar. Foi isso que, inclusive, aconteceu em Medellín, na Comuna 13. Foi assim que a Comuna 13 em Medellín, na Colômbia, conseguiu diminuir o poderio do tráfico. Então, a questão é, a UPP fracassou porque o Estado do Rio de Janeiro entrou em falência e os governadores, a política do Rio de Janeiro entrou em completa falência. Do meu ponto de vista, essa é a explicação. Professor Luiz Flávio Sapori, eu vou trazer agora a pergunta do delegado Palumbo. Professor, muito boa noite. Boa noite. Em 2006 aqui tivemos ataques da facção, primeiro comando da capital, à população e às forças de segurança. Você acha, pela experiência do senhor, que o crime também vai descer para o asfalto e vai se vingar, inclusive, da população? Porque eu estou recebendo informações aqui, inclusive de policiais, que agora desandou de vez, que o crime vai para o asfalto. Não sei se procede ou se não procede, mas eu sei que as autoridades têm que deixar as barbas de molho, porque isso é bem capaz, inclusive com o intuito de vingança com essas mortes aí que tem acontecido. E eu acho que os policiais estão se defendendo. O bandido que atira na polícia, ele tem mais é que tomar um tiro e morrer mesmo. Agora, você acha, pela experiência do senhor, que eles vão se limitar a tentar defender o território ou vão descer para o asfalto? É uma boa questão. Eu acho que a possibilidade de replicar no Rio de Janeiro o que aconteceu em São Paulo em 2006 é muito real. Inclusive, em 2006, eu acompanhei de perto. Eu era secretário de Segurança Pública aqui em Minas Gerais nessa época. E nós, em Minas Gerais, na época, inclusive, tomamos medidas muito claras para evitar que o problema se expandisse pelo Estado. Mas eu vejo que esse risco existe. Não é? E o caos que se instalou na cidade do Rio de Janeiro hoje, com a retaliação do Comando Vermelho, é uma prova concreta do que você está dizendo. Esse risco é real. Né? Você conhece bem o fenômeno do crime organizado. O crime organizado, quando ele é agredido diretamente pelo poder público, ele reage. Ele não é pacífico. A violência faz parte da estratégia do crime organizado. Então, não descarta a possibilidade de retaliação, inclusive contra policiais. Eu acho que o governo do Rio de Janeiro, a Secretaria de Segurança Pública do Rio, os comandos das polícias do Rio de Janeiro vão ter que tomar medidas muito claras para se protegerem em relação a eventual retaliação. Agora, eu acho que existe uma outra probabilidade. Se essa operação no Rio de Janeiro finalizar como tudo leva a crer, porque a história do Rio de Janeiro, sabemos muito bem, a história do Rio de Janeiro é essa aí. Operações como essa, no dia seguinte, tudo volta ao normal. E o que é voltar ao normal? A polícia sai da comunidade, volta para suas bases, né? E aos poucos as facções voltam ao território. Isso que aconteceu no Rio de Janeiro hoje já tem acontecido há 30 anos. Nós que lidamos com segurança pública sabemos disso. Não tem novidade nenhuma. Então, eu acho que a maior probabilidade é que amanhã ou depois de amanhã, quando as forças policiais terem que retornarem às suas bases, aos poucos a normalidade, entre aspas, vai sendo retomada ao complexo da Alemão e o complexo da Penha. Ou seja, aos poucos o Comando Vermelho vai retomar o seu domínio territorial. Eu apostaria minhas fichas, é o que vai acontecer nos próximos dias. Muito bem, conversamos aqui com o Luiz Flávio Sapori, que é especialista em segurança pública, professor da PUC de Minas Gerais. Um prazer te receber aqui, professor. Sempre um prazer te receber aqui na Jovem Pan. Muito obrigado. Muito obrigado. E que esse caso do Rio, Kobayashi, sirva de exemplo. A situação realmente do crime organizado no Brasil é gravíssima. Se não houver integração de esforços, Kobayashi, entre governo federal, governo estadual, Ministério Público, Judiciário, meu irmão, se não houver essa articulação de esforços, nós não vamos enfrentar esse problema, infelizmente. Seguiremos acompanhando. Muito obrigado, professor. Até a próxima.